Olá pessoal, estamos de volta para mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma iniciativa da RTC juntamente com a Agrimet para estar discutindo aqui questões relativas às condições agrometeorológicas para as principais culturas do Rio Grande do Sul. Bom, começando o ClimaCast dessa edição, do dia 20 de abril de 2021, a gente primeiramente vê aí o que vem ocorrendo com as chuvas no mês de abril em todo o Rio Grande do Sul. Nós vemos aí uma distribuição bem homogênea das chuvas, com pouquíssimas regiões sem ocorrência de precipitações, mas basicamente com as chuvas oscilando aí desde valores bastante baixos, por volta de 20, 30 milímetros em algumas partes, chegando até mais de 100 milímetros em outras regiões. De um modo geral, isso vem representando aí ainda neste mês de abril, obviamente ainda faltam 10 dias para concluir o mês, a gente vem observando uma anomalia negativa, ou seja, chuvas relativamente abaixo do normal, e isso obviamente sempre preocupa do ponto de vista de disponibilidade de água no solo. Se a gente destrinchar o mês de abril em dois decênios, a gente vê que no primeiro decênio, principalmente na porção mais noroeste e oeste do estado, a gente vê aí uma anomalia um pouco mais acentuada, uma situação um pouco melhor, principalmente na região de Arroio Grande, mais ao sul do estado, né? Enquanto que no segundo decênio, já da figura da direita, a gente vê que principalmente aí no Planalto, né, no noroeste centro, algumas áreas aí com chuvas mais próximas da normalidade. Mas de qualquer forma, para o mês como um todo, ainda estamos com as chuvas abaixo do normal, o que não isso não era pelo menos a expectativa que a gente tinha, mas de qualquer forma isso tem um benefício aí, principalmente para a cultura da soja, já está em fase de colheita e isso facilita aí o avanço desse processo de colheita da soja. Quando a gente parte para olhar o que vai acontecer nos próximos dias, a gente vê primeiramente aqui para São Luís Gonzaga, né, o que aconteceu ao longo dos últimos 30 dias, e a previsão para os próximos 30 dias, então a gente vê realmente que houveram algumas precipitações com acumulados bastante razoáveis, depois um período aí de praticamente 6 a 7 dias com poucas chuvas e a retomada das chuvas mais aqui para o começo do mês de abril. E agora a previsão nos indica aí acumulados de até 175 milímetros nos próximos 30 dias. A gente vê que a situação é muito semelhante ao que acontece em Santa Rosa, com 152 milímetros e as chuvas também distribuídas aí de forma irregular, com alguns períodos de estiagem, mas como eu disse, isso por um lado é bastante favorável pelo fato de fazer com que haja condições adequadas para a colheita da cultura da soja. Mesma coisa para Campo Novo, com precipitações um pouco mais baixas, da ordem de 135 milímetros, a mesma coisa acontecendo para Água Santa, com 131 milímetros. Quando a gente vai para Sarandi, situação também semelhante, 126, né? E quando a gente começa a descer, vamos para Nomitoque com 151, depois Ibirubá com 167, uma situação um pouco mais desfavorável nos últimos 30 dias, porém para os próximos 30 dias aí as chuvas de certa forma se distribuindo até que bem. Quando a gente vai para Panambi, 159 milímetros, Cruz Alta voltam 175 milímetros aí de previsão e a questão de Tupanciretã, mais chuvas esperadas aí da ordem de 191 milímetros, muito parecido com Júlio de Castilhos com 188,5 milímetros e já partindo para o sul, novamente uma pequena diminuição das chuvas, mas com um quadro muito semelhante, com dois sinais de chuva, primeiro agora para os dias 23, 24, 25, 26 aqui do mês de abril e posteriormente para o começo do mês de maio, a primeira quinzena do mês de maio, com chuvas mais expressivas. Quando a gente vai para Caçapava do Sul, essa situação também muito parecida com o que a gente vem observando, na ordem de 128 milímetros, chegando em Bagé com 110, 111 milímetros e finalmente em Arroio Grande com cerca de 113 milímetros. Bom, muito importante não é só a questão de quanto chove, mas também a questão do balanço hídrico. Então a gente vê que partindo aqui do dia 1º de abril, uma condição de disponibilidade hídrica praticamente em todo o estado, com o mapa do lado esquerdo mostrando aí
elevados níveis de armazenamento, com aquele breve período de estiagem que nós tivemos, né? Caiu um pouco esse armazenamento. Essa imagem da direita nos mostra a condição de disponibilidade relativa de água no solo no dia 11 de abril. Seguindo para o próximo slide, veja que já houve uma recuperação nessa disponibilidade de água no oeste do estado, mas ainda mantendo aí condições razoáveis a desfavoráveis nas demais regiões, que é representado aí pela cor amarela já no dia 21/4, e agora já partindo para a previsão, né, dia 1/5 aí uma recuperação da disponibilidade de água no solo com aqueles primeiros eventos de chuva, depois posteriormente para os dias 11/5 e 20/5 uma condição muito boa de disponibilidade de água, isso já trazendo aí melhores condições para a implantação da cultura do trigo nas áreas, obviamente, onde o trigo é plantado um pouco mais cedo. Tá? Então esse é o quadro de disponibilidade hídrica. Para a cultura da soja, como a gente normalmente faz, trazendo uma estimativa das condições de produtividade, né? A gente traz dois cenários aqui, um cenário para um manejo intermediário, um manejo médio, né? Uma eficiência agrícola da ordem de 50%. Veja que o cenário que a gente traçou na semana passada, ele não se alterou para essa semana, ou seja, se manteve os 52%, mesmo porque grande parte do ciclo da cultura já está finalizado, algumas poucas áreas ainda que estão sendo colhidas, e isso estabeleceu aí um incremento de produtividade em relação à safra passada, que foi 19 e 20, da ordem de 42%. Quando a gente parte para o cenário relativo a uma eficiência agrícola um pouco mais alta, né? A gente observa que as produtividades sobem bem, cerca de 20 sacas, aumentando 20% nessa eficiência agrícola. Então, aqueles produtores mais eficientes, com produtividades mais altas, mas mantendo-se o nível de eficiência do que a gente tinha projetado antes para o que a gente está projetando agora, se mantém aí os 42% a mais do que foi na safra passada. Ou seja, não teve uma alteração significativa nesse cenário, assim como eu já disse para o caso da eficiência agrícola de 50%, pelo fato de que muito pouco, né, as condições meteorológicas das últimas semanas interferiram um pouco aí na formação da produção que já estava praticamente estabelecida. Bom, o importante é o que a gente vai esperar daqui para frente. Então aqui a gente traz de novo aqui a questão da anomalia da superfície do mar no Pacífico Equatorial. A gente continua vendo uma condição de aquecimento que nos remete ainda a uma condição de laninha, porém essa laninha se enfraquecendo, passando a partir de agora, como a gente vê na figura do lado esquerdo, passando por uma condição de neutralidade. Então veja que a gente tem aí grande parte dos modelos que simulam a projeção da temperatura da superfície do mar para os próximos trimestres, mantendo a condição entre mais meio e menos meio, que indica uma condição de neutralidade, como a gente observa bem no mapa do lado direito, em que a gente vê a situação aí de predominância da condição de neutralidade nos próximos trimestres. Ou seja, esse período de inverno deve se dar com uma condição de neutralidade, o que a gente sabe bem para o Rio Grande do Sul representa chuvas normalmente abaixo do normal, e para o segundo semestre, que já representa a entrada aí, a finalização da cultura do trigo e a entrada da cultura do milho nas áreas onde a cultura é praticada, né, é uma situação ainda de muita incerteza, né? Não se sabe ainda se volta a laninha ou se persiste a condição de neutralidade, mas de qualquer forma, duas situações que nos chamam a atenção. Veja que isso se mantém em relação a outros modelos climáticos, né? Tanto o europeu do lado esquerdo quanto o modelo australiano do lado direito, onde a gente vê a condição persistindo a condição de neutralidade. Bom, mais importante do que saber se vai ser neutro ou se vai ser El Niño ou Laninha, é saber como que os institutos de meteorologia estão prevendo a condição de chuva para os próximos trimestres. Então, primeiramente, a gente vê aqui a situação do INEMET. Veja que o INEMET está prevendo no mapa da extrema esquerda uma chuva oscilando entre 400 e 500 milímetros para o próximo trimestre, uma condição que está ligeiramente abaixo do normal para a região aí do Rio Grande do Sul, principalmente no centro-norte do estado. Tá? E a probabilidade disso acontecer, vamos dizer que é moderada, que é o mapa
da extrema-direita, que nos indica aí uma probabilidade entre 45% e 60% na grande maioria das regiões. Bom, isso, se a gente abriu esse mapa, essa previsão do INEMET, mês a mês, a gente observa para o mês de abril uma tendência de chuvas abaixo normal, levemente abaixo normal em maio e também levemente abaixo normal para o mês de junho, o que nos caracteriza o trimestre, então, com chuvas ligeiramente abaixo normal. Isso não quer dizer que vai haver condições de deficiência hídrica para a cultura, porque, principalmente da cultura do trigo e cereais de inverno, porque vai depender muito de como essa chuva vai estar se distribuindo, tá? Bom, quando a gente segue para a previsão do CPTEC, do INPE, a gente vê que a porção centro-sul do estado deve ficar numa condição de chuvas dentro do normal, enquanto que no noroeste e no Planalto existe a probabilidade de ser levemente abaixo do normal, tá? Então, mais uma indicação de que essa situação pode ser que ocorra. Quando a gente vai para a previsão do IRI, a gente observa aí 4 trimestres móveis consecutivos. Vamos nos focar no próximo trimestre, que representa aí as previsões para os meses de maio, junho e julho. E aí a gente já vê aí que para essa situação já há também, continua havendo a expectativa de chuvas ligeiramente abaixo do normal em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Semelhante ao que aparece para o modelo europeu, tá? E também para o modelo do NOAA, com raras exceções aí, com situações um pouco mais vantajosas, menos críticas na situação do mapa da extrema direita, ou melhor, da extrema esquerda, que representa aí a condição de anomalia negativa, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, pegando um pouco também do Uruguai e talvez aí de Santa Catarina, tá? Bom, de termos de projeção que a gente tem aí para os próximos trimestres, a gente vê claramente aí uma tendência de chuvas variando entre o normal e ligeiramente abaixo do normal no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente, com a redução das temperaturas, reduz também a evapotranspiração e é pouco provável que a gente tenha uma condição muito crítica, né, pelo que a gente está vendo aqui, para a cultura do trigo, principalmente, e outros cereais de inverno que vão estar no campo nesses próximos 3 meses, tá? Bom, com relação aos prognósticos de temperatura, considerados aqui pelo mapa da extrema esquerda, pelo INEMET, depois na sequência pelo IRI, depois pelo modelo europeu do ECMWF e pelo NOAA, a gente vê uma tendência, né, em geral, dos 4 modelos indicarem uma temperatura dentro da normalidade, com exceção apenas para o mapa ou para o prognóstico do INEMET, que está indicando aí temperaturas, vamos dizer assim, ligeiramente abaixo do normal. Mas para um consenso, a gente pode dizer que as temperaturas para esses próximos 3 meses de inverno devem estar aí, final do outono, começo de inverno, devem ficar dentro da normalidade. Obviamente, isso não quer dizer que a gente não vá ter eventos de geada, isso é muito possível, especialmente por se tratar de um ano de neutralidade. Então, tanto nos anos de Laninha quanto nos anos de neutralidade, as frentes frias têm a possibilidade de avançar mais sobre boa parte do Brasil, né, principalmente na porção mais centro-norte do país, e, consequentemente, as massas de ar polar elas conseguem avançar, fazendo com que o resfriamento ocorra. Mas, como a gente sabe bem, o Rio Grande do Sul é um estado que normalmente sofre com as geadas de inverno, e a grande preocupação nesse momento é saber se essas geadas vão ser precoces ou tardias, porque dentro do período normal, isso aí é uma coisa que os agricultores do Rio Grande do Sul já sabem manejar bem. Agora, por enquanto, não há um prognóstico assim, pelo menos para os próximos 30 dias, de quedas tão bruscas de temperatura, mas vale sempre a pena ficar atento, acompanhar a previsão de tempo por perto, para que a gente não venha a ter surpresas. Bom, eu fico por aqui, esse foi mais um ClimaCast. Eu peço que vocês assinem o nosso canal e acompanhem a cada 15 dias as edições do ClimaCast, trazendo aqui informações agrometeorológicas que implicam aí nas culturas do estado do Rio Grande do Sul. Agradeço a todos pela atenção e um grande abraço.